Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como validar vários ou múltiplos campos com JavaScript. E o que será implementado é o seguinte, esta validação com JavaScript. Se você quiser não personalizar a mensagem, simplesmente validar todos os campos, eu clico em cadastrar, necessário preencher todos os campos. Aqui eu estou colocando uma validação genérica, ele valida todos os campos. Mas você também pode personalizar a mensagem. Clico em cadastrar, preencha o campo nome. Cadastrar, preencha o campo e-mail. Em seguida, campo senha. Você pode personalizar a mensagem ou deixar a mensagem genérica. É isso que será implementado nesta aula. Nesta aula será utilizado o servidor local AMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Starto o servidor local AMP Server, abro no gerenciador de arquivos e no gerenciador de arquivos eu criei o diretório Celk dentro do AMP Server, abro esse diretório no editor Visual Studio Code e crio o primeiro arquivo com o nome de index.php. Coloquei a estrutura básica do HTML. Dentro da tag corpo, posso começar a implementar o formulário. Primeiro eu coloco um título, colocando H2, e neste H2, dentro da tag, eu coloco formulários. Simplesmente isso, ou cadastrar o usuário, porque aqui vai ser cadastrar os dados do usuário. Assim eu consigo identificar. Coloquei o título, posso abrir no navegador só para conferir. Estou utilizando o servidor local, então eu coloco localhost e em seguida o nome do diretório Celk. Acessei localhost e o diretório Celk tem o título cadastrar o usuário. Pego a tag form para começar o formulário, finalizo a tag form. Dentro da tag form, atribuo para o atributo ID o seletor formValidate para validar o formulário. E também acrescento que os dados serão enviados através do método post e também serão enviados para a mesma página. E dentro do formulário, primeiro acrescento o label para indicar o que o usuário deve preencher. Neste caso, deve preencher o nome e este campo nome tem o asterisco, indicando que é um campo obrigatório. Depois tem o input, type é text, porque o usuário vai digitar o nome, um name para este campo com a palavra nome, o atributo class. Dentro desse atributo class, primeiro o seletor input nome, eu utilizo este seletor para validar este campo e para indicar que o campo deve ser validado, eu utilizo input form validate. Deve validar este campo. E acrescento duas quebras de linha. Clico Ctrl B para fechar o menu lateral. Assim tem mais espaço. Criei o primeiro campo, conferir como que está ficando, atualizo. Primeiro campo tem o asterisco indicando que é obrigatório. Duplico mais duas vezes, criando os outros dois campos. Então eu tenho o campo nome, depois do campo nome eu tenho o e-mail. Também posso utilizar o type e-mail, conforme o HTML5, o name do campo será e-mail e input e-mail, para eu poder validar, identificar que é o e-mail. Também posso acrescentar o placeholder. Eu esqueci de acrescentar o placeholder para indicar o que o usuário deve preencher. Neste caso aqui, digito o nome completo. Na parte do e-mail, digite seu melhor e-mail. Eu já alterei, só falta agora o campo senha. E este campo senha será do tipo password, para não apresentar o que o usuário está digitando. Nome do campo será password ou senha, eu deixo password também. Input password para poder validar. E no placeholder digite a senha. Falta criar o botão. Será um input. Type é botão, então será um submit. Também deve ter um name, neste caso será form cad usuário. E acrescento também um value, sendo a palavra acessar ou cadastrar neste caso. É a palavra que deve ser apresentada no botão. E duas quebras de linha. Conferir.
eu tenho o formulário. Se eu clicar em cadastrar ou preencher os dados, colocando o nome e o e-mail. Se eu clicar em cadastrar, ele envia os dados para a mesma página. Não tem validação nenhuma, não verifiquei se o campo está preenchido ou não. Eu quero validar com JavaScript. Crio um diretório JS e em seguida um arquivo custom.js. Eu simplesmente coloco um alerta só para conferir se está carregando este JavaScript. Coloco a palavra carregou e venho no arquivo index, abaixo do input, abaixo do form, antes da tag corpo ser finalizada, antes desta tag, eu acrescento o script. Utilizo a tag script, finalizo a tag, dentro utilizo o atributo source, indicando que deve carregar um arquivo. E será o seguinte arquivo. Somente aqui eu finalizei 2 vezes o script, não, é somente uma vez. Dou um Ctrl espaço, o editor apresenta que eu tenho o diretório JS, dentro do diretório JS eu tenho custom.js. Conferir se está carregando, dou um Ctrl F5 para recarregar, ou melhor, primeiro eu atualizo. Não houve necessidade de dar um Ctrl F5, mas pode ser que no seu exemplo ele precise dar um Ctrl F5 para recarregar a página. E apresentou, carregou. Carregou é esta palavra que está dentro do alerta. Você pode testar conforme eu apresentei ou clicar botão direito, exibir o código-fonte da página e tem o custom.js. Está apresentando arquivo vazio, significa que carregou. Se tivesse dado algum erro, seria apresentado um erro. Apresentou vazio porque não possui nada. Preciso agora receber o seletor, este seletor que identifica o formulário. Eu fecho aqui para conseguir visualizar tudo. É este seletor. Ele está dentro do atributo ID. Se ele está dentro do atributo ID, então será um document getElementById e em seguida o nome do seletor. Depois eu atribuo para uma constante com o nome form, somente altero para V maiúsculo. Verifico agora se existe este form validate está true, sendo true acessa o if. Então, se form validate for true, acessa este if. E o usuário deve clicar para submeter este formulário. Eu só realizo a validação se o usuário clicar no botão. Então, aguardar o usuário clicar no botão do formulário. Form validate, esta constante que está recebendo o seletor do formulário. Em seguida, add event listener para aguardar algum evento. Qual é o evento? É o evento submit. Pego este submit e crio uma função. Se o usuário clicou no submit, execute a seguinte função. Async, porque será utilizado o await, e crio a função utilizando arrow function. E internamente eu coloco a instrução. Você pode criar uma função básica, não precisa utilizar o padrão arrow function. Em seguida, receber os campos que devem ser validados, os campos que possuem este seletor, input form validate. Somente se o campo possuir este seletor deve ser validado. Se ele não tiver, ele não deve ser validado. Ele está em vários locais, então tem 1, 2, 3, pode ter um ou vários. Então, eu utilizo document. Posso utilizar o ID? Não. Class? Não, porque eu quero receber vários. Então, será o query selector all, para receber todos. E o nome do seletor, ponto. Por que ponto eu coloquei ponto? Porque é class. E aqui acima, por que eu não coloquei hashtag identificando que é ID? Porque eu já indiquei que eu estou recebendo um ID. Aqui eu não estou indicando que deve receber todos os seletores. Então, preciso colocar o ponto para indicar que pertence ao atributo class. E depois que eu receber, eu atribuo para uma constante com o nome de lista de input. E dou um console log só para conferir se realmente estou recebendo os dados. Então, será o lista de input. Retorno, dou um Ctrl F5, não, eu atualizo, dou um Ctrl F5, botão direito, inspecionar, venho em console e agora ele está apresentando aqui, está relacionado
ao campo senha. Ele está indicando que eu tenho autocomplete. Então, eu copio este autocomplete e acrescento no campo password. Eu acrescento antes do placeholder. Aqui o autocomplete e ele recebe o seguinte valor. Eu coloco on. Conferir se eliminou o erro. Atualizo. Agora sim, não é um erro, é um alerta. Digite, ele não apresentou o placeholder porque faltou aqui finalizar. Conferir, agora sim, digite a senha. Se eu clicar em cadastrar, ele recarregou, não é isso que eu quero que ele faça. Para o JavaScript não recarregar, para ele bloquear, eu acrescento aqui acima, bloquear a atualização da página HTML. Utilizo o e, que eu estou recebendo como parâmetro aqui acima na função, o evento, em seguida o método prevent_default, para não recarregar a página. Atualizo, dou um Ctrl F5 para recarregar. Se eu clicar em cadastrar, vamos ver aqui em info, eu recebi 3 input, porque tem 3 campos, campo nome, campo e-mail e campo password. Eu estou indicando, recebe todos os seletores input form validate. Tem 3, 1, 2, 3. Exatamente, está recebendo. Se eu tivesse mais campo, iria receber mais campo. Se eu retirar do e-mail, agora o e-mail não é obrigatório. Vamos ver o que ocorre se eu tirar o e-mail, clico em cadastrar, agora só recebeu 2 input, agora não tem mais 3, porque só tem esse 1, 2, e esse aqui não tem. Dou um Ctrl Z para retornar e venho no Custom. É mais de um registro, então eu utilizo um laço de repetição para ler os campos. Utilizo for, em seguida crio uma variável let com o nome de contador. E esta variável ela começa com 0, porque com 0? Primeiro registro é o 0, 0, 1, aqui só tem 0 e 1 porque somente tem 2, mas quando tinha 3 era 0, 1, 2 e assim por diante. Toda vez que ele passar aqui pelo for, eu verifico se o contador for menor que lista de input e utilizo length para conferir quantos itens possui. Por exemplo, se eu retornar, eu tenho length 2, tem 2 input. Então aqui eu estou verificando se esse contador for menor, então pode passar pelo laço de repetição. Toda vez que passar pelo laço de repetição, acrescenta mais um. E dentro deste for, primeiro, quero receber o campo completo, utilizo lista de input, esta constante. Depois, eu quero somente uma determinada posição, somente um deles, ou 0 ou 1, quando tinha 3 tinha o 2, isso está dentro deste contador. Vírgula, ponto e vírgula quer dizer, e atribuo para uma constante com o nome de input field, porque estou recebendo o campo completo. Dou um console log para conferir o que esta variável ou esta constante possui, o input field. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em cadastrar, agora eu recebi individualmente 22, linha 22, recebi o campo completo. É isso que eu queria fazer, receber o campo completo. Estou recebendo o tipo, o nome, o atributo class, mas eu quero só do atributo class e quero este input e-mail. É isso que eu quero receber agora. Recuperar o nome do primeiro seletor dentro do atributo class. Input field, esta constante, depois é o class, então é o class list, utilizo esta propriedade, eu quero o primeiro. Ele começa a partir do 0. Este primeiro aqui tem o primeiro, segundo, então esse é 0, 1, eu quero esse daqui, esse primeiro. Depois que eu receber, eu atribuo para uma constante com o nome de name input. E também coloco um console log para conferir se realmente estou recebendo o que eu preciso receber. Neste caso, name input,
retorno no navegador, atualizo, Ctrl F5 para recarregar, clico em cadastrar, estou recebendo input nome, primeiro, input e-mail, também primeiro, input password, também primeiro. Legal, estou recebendo. Próximo passo é receber o valor. Aqui tem o valor? Não, não tem o valor. Eu preencho os dois campos, clico em cadastrar. Ao clicar em cadastrar, agora eu também tenho o atributo value, o atributo value que possui o valor que o usuário preencheu. Coloquei o comentário para facilitar, para indicar para que serve cada instrução. getElementById, porque eu quero utilizar o seguinte seletor, é o nameInput. Eu quero pegar agora, cadê o ID? Eu não tenho o ID, então eu preciso acrescentar também aqui o atributo ID, e o atributo ID vai ter este input nome. No campo e-mail ele tem o ID com o mesmo nome, input e-mail, e aqui é o input password. Quero receber utilizando este ID, eu indico, eu quero receber os dados do campo nome. Então, input nome, receba o valor que o usuário preencheu no campo identificado pelo ID input nome. Mas ele é dinâmico, porque tem input nome, input e-mail, e quem tem este valor é esse name input. Simplesmente coloco o name input e é o atributo value, então só coloco value. Value e atribuo o valor para uma variável com value input validate. Somente a letra V em maiúsculo. E verifico se o campo está vazio. Se value input, se ele for idêntico, quando eu coloco 2 igual, estou indicando igual, 3 igual, estou indicando idêntico. Se for idêntico a vazio, agora sim, eu bloqueio a atualização da página, recorto aqui da parte superior, só bloqueie se tiver algum campo vazio. Se todos estiverem preenchidos, não precisa bloquear. Só quebrar a linha, dar um espaço maior. E se tiver algum campo vazio, então eu coloco return, pause o processamento. Não pode continuar o processamento, mas eu preciso ser claro para o usuário. Eu preciso enviar para o HTML a mensagem de erro. Utilizo document, em seguida getElementById, vai ser um ID com o nome de MSG, que vai receber a seguinte mensagem. Vai ser uma mensagem em formato HTML, então inner HTML, P de parágrafo, e dentro deste P de parágrafo acrescento um style, um CSS inline, indicando color, neste caso hashtag F00, sendo vermelho, e a mensagem de erro necessário preencher todos os campos obrigatórios. Pego o nome do seletor, venho no arquivo index, e no arquivo index aqui acima eu acrescento a tag spam, finalizo a tag spam, eu coloquei só conferir, by ID, então o atributo é o ID e o nome do seletor MSG. Deve receber a mensagem. Dou um Ctrl F5, clico em cadastrar, erro necessário preencher todos os campos obrigatórios. Preencho nome, continua, e-mail, continua com a mensagem, coloco a senha, clico em cadastrar. Agora ele não bloqueou o carregamento da página, não acessou este if, ele enviou os dados, quem deve receber. Atualmente ninguém está recebendo, mas você pode implementar um cadastrar. No canal tem várias aulas apresentando como implementar um formulário e cadastrar no banco de dados. Neste tutorial, o objetivo é apresentar a validação. Eu estou validando, mas eu estou apresentando uma mensagem genérica, indicando que precisa preencher todos os campos obrigatórios. Eu quero ser mais específico, indicar qual campo está vazio. Para isso, eu faço o seguinte, eu crio uma função aqui dentro, antes de finalizar, uma função com uma lista de erro. Utilizo a palavra reservada para criar a função, em seguida list input validate,
poderia colocar algo relacionado a mensagens, mas eu deixo assim mesmo. Em seguida, abro e fecho chave. Internamente, eu crio a lista de erro. E esta lista eu atribuo para uma variável com o nome de listInputValidate. Posso utilizar o mesmo nome da função, validate. Aqui está errado. Aqui acima, será que eu coloquei correto? Não coloquei, validate. Aqui também, validate. Mais algum lugar que eu coloquei errado, validate. Não, só aqui abaixo. Pego o nome da função e o mesmo nome eu atribuo para a variável. E esta variável, ela recebe um objeto. Primeiro campo, conferir este campo input nome. Quando eu estiver validando este campo input nome, se este campo estiver vazio, deve apresentar a seguinte frase. Necessário preencher o campo nome. Eu tenho nome, e-mail e senha. São esses 3 campos que eu tenho. E posso apresentar uma mensagem personalizada para cada campo. Tenho o campo e-mail, preencha o campo e-mail. Aqui você coloca o nome do seletor que você atribuiu dentro do ID, input password. Input password, necessário preencher o campo senha. E em seguida eu retorno esta lista de erro. Return, para retornar, listInputValidate. Eu retorno esta variável. Posso chamar esta função e receber esta lista de erro. Depois do prevent default, eu chamo esta função e atribuo o valor que ela retornar para listInputValidate. Eu estou retornando aqui. Após chamar a função retorna os valores, eu atribuo dentro desta variável. Bora dar um console log, assim vocês conseguem ver. Dou um console log em input, listInputValidate, exatamente. Não pode faltar um comentário para indicar para que serve a instrução. Atualizo a página, Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, clico em cadastrar. Necessário preencher todos os campos, continua esta validação, mas eu tenho agora o console log na linha 36 que retornou input e-mail, input nome. Se algum desses inputs estiver vazio, deve apresentar esta mensagem. Dei este console, significa que estou recebendo os dados. Em seguida é verificar se existe o campo que eu estou validando na lista de erro. Se existir, então acessa este if. Se não existir, então ele deve retornar esta mensagem genérica. Recorto esta mensagem e atribuo dentro do else. Mas quando existir, então eu utilizo este listInputValidate para eu verificar se existe dentro do objeto a determinada posição. Eu utilizo o hash, utilizo este método, verifique se existe este valor. Então, se existir este valor, input nome, neste objeto, então acesse o if. E quem possui este valor, aqui tem alguma variável, é o name input. Em algum lugar eu dei o console log, eu dei o log na linha 23, input nome. É ela que eu estou utilizando, é a variável que possui o valor. Se existir na lista, então envia para o HTML a mensagem personalizada. Eu pego esta mensagem que está sendo retornada, listInputValidate, não será mais esta mensagem. Eu concateno, então fecho aspas duplo, abro novamente e internamente eu coloco, é o list, em seguida eu quero a posição do objeto. Eu quero input nome, input e-mail ou input password. Quem indica, quem tem o valor é o name input. Lembram da linha 23? Input nome. Eu atribuo aqui o nome da variável. Desta forma já está implementado. Vamos ver se funciona. Primeiro atualizo, dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em cadastrar. Necessário preencher o campo nome. Preencho o nome, necessário preencher o campo e-mail. Legal. Clico em cadastrar, necessário preencher o campo senha.
coloco a senha, clico em cadastrar, estava preenchido, não apresentou erro mais nenhum, está implementado. Eu comento este console, eu não deixo esse console no momento, eu crio um novo formulário. Então, esse é cadastrar usuário, eu crio um formulário cadastrar livro. Altero o nome, será o cadastrar livro. Vai ter a mensagem de erro. Eu quero validar, utilizar o JavaScript para validar. Não será nome, agora será o título do livro. Então, coloco o título e altero. Nome do campo será título. Pego a palavra título, dou um Ctrl B, clico em Ctrl B para fechar a aba lateral. Input título, input título também. Digite o título, não será título completo, o título do livro. Tem o campo título e depois tem mais um campo. Eu altero aqui o campo senha, não preciso mais. E este, ao invés de ser e-mail, vai ser o campo autor. Type texto, porque o nome do autor é texto. Name do campo autor. Também altero aqui class autor, input autor, digite o autor do livro. Form CAD livro. Isso aqui não interfere este name, ao menos no momento. Eu implementei o formulário, quero agora implementar a validação, porque se eu abrir em uma nova página, agora a página é o cadastrar livro. Copio o nome do arquivo, tenho cadastrar livro. Botão direito, inspecionar. Eu cliquei exibir código-fonte, é inspecionar. Venho em console, clico em cadastrar, necessário preencher todos os campos. Está realizando a validação. Está validando porque eu coloquei form validate. Validar já está validando. Viram que é muito simples agora utilizar a validação. É só eu acrescentar form validate para ele poder acessar aqui o form validate e depois eu preciso atribuir input form validate para indicar que o campo deve ser validado, input título e também o ID com o mesmo nome do seletor dentro do class. É isso que eu preciso fazer para ser validado e apresentar esta mensagem genérica. Mas eu quero personalizar a mensagem. É simples. Agora eu duplico 2 vezes o campo password. Qual é o campo? É o campo input título. Altero input título. Necessário preencher o campo título. Essa parte da mensagem não é obrigatória, mensagem personalizada. Vocês viram, é só para completar, para ficar uma aula completa. Input password, altero para autor. Necessário preencher o campo autor. Será que apresenta mensagem personalizada? Atualizo, Ctrl F5, clico em cadastrar. Necessário preencher o campo título, legal. Preencho o nome do título, Fernão Capelo Gaivota, clico em cadastrar, preciso preencher o nome do autor. Preencho o nome do autor, clico em cadastrar, não apresentou erro nenhum, porque todos os campos estão preenchidos. Vocês viram que agora, sempre quando houver a necessidade de validar, eu só preciso acrescentar o nome do seletor no formulário e em seguida no campo. Mas se eu quiser apresentar uma mensagem personalizada, eu acrescento nesta lista de erros. Retiro o console log para ele não ficar imprimindo o console. Eu posso dar um Ctrl F e pesquisar por console, assim eu consigo identificar todos os consoles. Comento esse, são 4 consoles, próximo é esse daqui. Tem o terceiro, já está comentado. Tem o quarto console. Todos os console log comentado, assim vocês têm. Como exemplo, Ctrl F5 para recarregar, preencha o campo nome, tem mais um console na linha 36. Passou batido. É esse daqui, console. Agora, atualizo a página, Ctrl F5 para recarregar, clico em cadastrar, não tem nenhum console log. Preencha o campo nome, preencha o campo e-mail e preencha o campo senha. Ok, validar o campo, formulário livro, atualizo, Ctrl F5 para recarregar, Fernão Capelo Gaivota e o nome do autor. Clico em cadastrar, eu deveria ter testado o erro, o título é agora autor, funcionando a validação. Apresentado como implementar
uma validação com JavaScript, uma validação para validar vários campos. Fica muito mais otimizado esta implementação. Já tem tutoriais no canal apresentando como validar campo de forma individual. No entanto, quando eu estou validando de forma individual, o arquivo ficava muito longo, porque eu precisava implementar uma validação campo por campo. Aqui eu não preciso validar campo por campo se eu não quiser. Eu só acrescento esses valores, esses seletores, indicando que o campo é obrigatório, e em seguida o input nome para eu identificar caso eu queira colocar uma mensagem personalizada. Apresentado como validar vários campos com JavaScript. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.